Olá, pessoal, boa tarde, como vocês estão? Boa noite, bom dia, né? Não sei o horário que vocês vão ver nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar do sistema cardiovascular. Nós já falamos bastante coisas do sistema cardiovascular, então tem algumas coisas que nós vamos rever dele, tá? Porém, ele é extremamente importante, né, dentro da drogaria, principalmente porque é algo que a gente utiliza e trabalha com ele todos os dias na drogaria, com medicamentos hipertensivos, com problemas de coração. Então, a gente tem que estar com o sistema cardiovascular na ponta da língua, saber interpretar caso tenha um acidente, como que ocorrer, como que eu vou trabalhar. Então, é importantíssimo, tá? Então, tem algumas coisas que vocês já ouviram, que eu vou estar repetindo, e tem algumas coisas novas, certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender qual que é a função, né, do sistema cardiovascular, né? A função do sistema cardiovascular é levar nutrientes, né, e oxigênio para as nossas células. Então, nosso corpo, nosso organismo, ele é constituído por milhares e milhares de células. Cada célula tem dentro dela uma organela chamada mitocôndria. Qual é a função da mitocôndria? Fazer respiração celular. Então, todas as nossas células, milhares de células que nós temos no nosso organismo, dentro de cada célula, nós possuímos uma mitocôndria que realiza respiração celular. O que é uma respiração celular? Ou seja, ela pega o oxigênio, transforma esse oxigênio em energia, ou seja, em ATP. Para que ela faz isso, né? Para que ela transforma isso em energia? Para a gente utilizar no nosso dia a dia, para nós podermos falar, correr, comer, enfim, fazer todas as atividades que nós fazemos no nosso dia a dia, tá? Então, essa é a função do nosso sistema cardiovascular. Vou deixar um tempinho para vocês copiarem.
E aí, os componentes do nosso sistema circulatório são o sangue, os vasos e o coração. O sangue, ele é constituído por plasma sanguíneo. Esse plasma sanguíneo, ele é água e nutrientes, tá? Hemácias, que carregam o oxigênio. Leucócitos, que são nossas células de defesa. E plaquetas, que fazem a coagulação do nosso sangue. Então, vou falar de novo. Plasma sanguíneo, que é água, tá? E nutrientes. Hemácias, que carregam o nosso oxigênio, né? Leucócitos, que são nossas células de defesa, e plaquetas, que são a taxa de coagulação da nossa corrente sanguínea. Nós temos os vasos, que é onde leva, né, esses componentes aí, o sangue, para o nosso organismo, tá? Os vasos, eles são divididos em artérias, veias e capilares. Então, os vasos são divididos em artérias, veias e capilares. E o coração, ele tem a função de bombear tanto nutrientes, sangue, oxigênio para todo o nosso corpo, né? Ele é um órgão que impulsiona aí essas contrações, as sístoles e as diástoles, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, se eu perguntar no final da aula quais são os componentes do sistema cardiovascular, os componentes são sangue, vasos e coração. Se eu perguntar quais os 3 tipos de vasos sanguíneos que nós temos, são as artérias, veias e capilares. Vou deixar para vocês copiarem. E aí, nós temos que entender que todos esses componentes, eles fazem parte de uma circulação fechada. O que é uma circulação fechada, né? Uma circulação fechada, ela é uma circulação que ela está dentro do nosso corpo e ela não sai para fora, né? Caso ela saia para fora, nós estamos tendo uma hemorragia. Então, são todos os vertebrados, né? E mamíferos aí, répteis, têm circulação fechada. O sangue, ele é impulsionado pelo coração e ele corre o tempo todo no interior de nossos vasos, artérias, veias e capilares. Os vasos sanguíneos se ramificam e formam sua rede de capilares sanguínea, a qual é conectada a uma porção de vasos. Então, nós vamos daqui a pouco entender que nós temos a grande circulação e a pequena circulação, que elas formam essa circulação fechada.
Aqui são os 3 tipos de vasos. Então, se no final da nossa aula perguntar quais são os tipos de vasos, né, que nós temos as artérias, as veias e os capilares. Então, vamos lá. A artéria, né, ela tem um pequeno calibre, ou seja, ela é fina, tem as paredes espessas e dentro dela passa sangue arterial. Esse sangue, ele é rico em oxigênio e ele possui uma pressão arterial. A artéria, ela leva sangue rico em oxigênio do nosso coração para as nossas células, ou seja, para o nosso corpo. Então, por isso que ela precisa ter aí uma pressão arterial, porque ela precisa chegar em todo o nosso organismo. Já a veia, ela tem um calibre mais grosso, não tem pressão arterial, não tem nenhum tipo de pressão. O sangue que passa dentro dela é um sangue venoso e um sangue pobre em oxigênio. Bruna, quer dizer que não tem nada de oxigênio dentro da veia? Não é isso. Tem sim oxigênio, porém em pequenas quantidades. A artéria, ela passa dentro dela um sangue vermelho vivo, enquanto a nossa veia, ela tem um sangue vermelho escuro, né? Um sangue quase preto, né? De tão escuro que ele é. Por quê? Por causa da quantidade de hemácias, quantidade de oxigênio, porque é a hemácia que leva o oxigênio dentro da nossa circulação. E além disso, nós temos os capilares, que são ramificações das nossas artérias e formam uma rede. Os capilares, eles ficam na parte mais superficial da nossa pele, enquanto as artérias e veias, elas ficam mais próximas dos nossos ossos, né? Então, o capilar, ele fica mais aparente, vamos dizer assim. Quando nós fazemos uma injeção, por exemplo, né? E aí sai um pouquinho de sangue, né? Quer dizer que nós pegamos um capilar, porque ele fica mais próximo aí da parte superior da nossa pele. Vou deixar aí um tempinho para vocês voltarem e copiarem o que eu falei.
Então, pessoal, é o seguinte, quando nós temos aí um paciente, né, que sofreu um acidente, vamos falar um acidente automobilístico, né, e aí ele teve aí, né, um dos membros cortados e está saindo muito sangue, um sangue vermelho vivo, ou seja, ele teve um rompimento de uma artéria, né, e o sangue ele esguicha aí, podendo acontecer uma hemorragia, né? Tendo aí uma hemorragia e esse paciente podendo vir a óbito muito mais rápido, porque o sangue arterial, ele esguicha porque ele possui pressão arterial e ele é rico em oxigênio. Então, quanto mais sangue nós perdermos, tanto numa hemorragia, tanto uma artéria quanto uma veia, mais oxigênio nós vamos perder. Toda vez que nós perdemos oxigênio, a nossa pressão arterial abaixa. Então, nós temos diminuição da pressão arterial, tá? Então, todas as vezes que eu tenho perda de sangue, eu tenho baixa da minha pressão arterial, tá? Se, por exemplo, fosse uma veia, né, demoraria mais tempo para esse paciente morrer esgotado, por exemplo. Porém, ela continuaria ali, se ela continuasse, o paciente poderia ter, mas demora mais tempo porque ela não tem uma pressão arterial, né? Ela não esguicha sangue, vamos dizer assim. Então, nós temos diferença aí, né, entre artéria e veia. Nas duas situações, tanto na situação de artéria quanto na situação de veia, que nós estamos falando, nós podemos ter essa hemorragia e vir aí a um óbito. Por quê? Porque eu estou perdendo oxigênio. Se eu tenho perda de oxigênio, eu tenho perda da pressão arterial. Se eu tenho perda da pressão arterial, esse paciente está sujeito a uma parada cardíaca. Certo? Vou deixar aí para vocês copiarem esse caso clínico que eu falei para vocês.